Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. A mensagem de número 20, a unidade gloriosa entre Deus e o homem. Versículos para a leitura da Bíblia. João capítulo 17, versículos de 14 até 26. Só lembrando que nós estamos no auditório da igreja em Ribeirão Preto. Está sendo transmitida deste auditório para toda a terra. Então, que o Senhor nos abençoe nesta conferência nessa mensagem número 20, e realmente é uma unidade gloriosa que Deus quer nos introduzir entre Deus e o homem. E ontem nós falamos de um tema muito importante. Eu disse para os irmãos depois, na comunhão, na hora do jantar, eu tive que buscar muita força e para que pudesse liberar aquela palavra de ontem, porque era uma palavra essencial para nós daqui para frente. A igreja em Filadélfia precisa entender que não é somente falar da palavra de Deus, não é somente falar uma palavra de acordo com o conhecimento bíblico, mas é falar a palavra que procede da boca de Deus. A procedência é muito importante. Não é só falar as palavras de Deus que contém na Bíblia, mas é falar aquilo que Deus fala. A procedência é muito importante, porque essa palavra que procede da boca de Deus, ela vem com poder, essa palavra vem com a vida eterna, é essa palavra que transforma, essa palavra que muda a nossa vida, é essa mesma palavra que faz operações de milagre e fazer um trabalho sobrenatural entre nós. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos não só perceber que uma bela mensagem, uma bela palavra não bastam. Nós precisamos saber qual é a procedência. É por isso que Jesus, por várias vezes, ele falou: eu não falo as minhas próprias palavras. Eu falo as palavras conforme o Pai me fala, assim eu falo. Então, as palavras que Jesus falava eram palavras do Pai. Portanto, essas mesmas palavras o Pai usa para fazer a sua obra. Portanto, irmãos, resumindo só, eu não tenho tempo de entrar muito no assunto. Eu até gostaria que alguma coisa, né, que nós falamos ontem pudesse, na hora, né, dos irmãos fazerem o alimento diário da mensagem de número 20, pudesse fazer um pequeno resumo, né, porque é um assunto muito importante, que daqui para frente o Senhor possa, né, sempre nos fazer entender. Irmão, não é meramente falar uma palavra parecida com o que Deus fala, mas tem que ser a palavra que procede de Deus. Essa palavra tem eficácia. Quando nós cremos, essa palavra opera eficazmente em quem crê. Tá? Então eu vou entrar diretamente, porque tem muita coisa para compartilhar. Eu vou entrar diretamente no restante do capítulo 17. Nós terminamos ontem lendo o versículo 11, que diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um,
assim como nós. Irmãos, isso é muito interessante. Estamos falando de um capítulo da Bíblia que fala sobre a introdução do homem Jesus na glória do Pai. Capítulo 17, versículo 4 diz assim: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, irmãos, para um homem glorificar a Deus, não é só dizer com a sua boca glória a Deus, glória a Deus. Para glorificar a Deus, o homem deve fazer a obra que Deus nos confiou para fazer. Se você aqui na terra estiver fazendo a vontade de Deus, que Deus confiou a você para fazer, isso é glorificar a Deus. Então a sua vida, o seu serviço estarão glorificando a Deus aqui na terra. Vocês se lembram que em várias passagens, principalmente em Mateus, quando disseram para Jesus que os seus irmãos, a sua mãe, estão aí fora querendo falar-lhe, e ele mostrou os seus discípulos, disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Qualquer um que faça a vontade de meu Pai que está nos céus, essa é a minha mãe, meu irmão e minha irmã. Portanto, irmãos, o que interessa para Jesus é aquele que faz a vontade do Pai, faz a vontade de Deus. Então, queridos irmãos, nós precisamos, enquanto vivemos aqui na terra, nós precisamos fazer a vontade que o Pai nos deu, a obra que o Pai nos deu a cada um para realizar. Quando nós estivermos realizando a obra que o Pai entregou para nós realizarmos, irmão, nós estaremos glorificando ao Pai. E você vai dizer: que obra o Pai me entregou? É pela palavra. Quando Ele fala uma palavra, irmãos, cada palavra do nosso Senhor é uma ordem, é um mandamento, e cabe a você e eu, irmãos, não analisar, cabe eu e você, irmãos, executar a palavra. Se você executa, você estará glorificando a Deus, glorificando ao Pai. Agora o versículo 5 é o contrário: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então, o homem glorificar a Deus é fazer a obra que Ele confiou ao homem fazer. Agora, o inverso, como Deus glorifica um homem? Então, por isso que Jesus, Ele pede: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. O que quer dizer isso? O homem, nosso Senhor Jesus, Ele é o Filho de Deus. Como o Filho unigênito de Deus, como o próprio Deus, Ele estava na glória do Pai desde a eternidade. Estou certo? Então, Ele já estava na glória do Pai como Filho unigênito. Só que agora, Ele é o Verbo que se fez carne. Ele se encarnou, tomou um corpo humano. E agora Ele pede para o Pai glorificá-lo como homem, porque agora Ele já possui a humanidade. E como o Pai vai glorificar a sua humanidade? É através da morte e ressurreição. Ele é o grão de trigo, João capítulo 12, 24 fala: Ele é o grão de trigo que, se cair na terra e não morrer, esse grão fica ele só. Mas se esse grão se dispuser a morrer, a casca
que retém, ele é o grão de trigo, porque ele tem uma casca da humanidade, mas dentro dele está a divindade, dentro dele está a vida eterna, dentro desse grão está a vida da ressurreição. Então, quando essa casca morrer, quando essa casca fender, na ressurreição, a vida divina se manifesta em ressurreição. Então, nosso Senhor Jesus tem a vida divina dentro de si. Quando ele morresse, essa vida divina dentro da casca humana manifestaria, apareceria na ressurreição. Mas por outro lado, e a humanidade que foi fendida, que morreu para que a vida divina pudesse se manifestar, essa humanidade vai embora? É descartada? É jogada fora? Não. A intenção é justamente, irmãos, introduzir a humanidade pela primeira vez para dentro de Deus, para dentro da glória de Deus. Então, esse trabalho da morte e ressurreição de Jesus visa a glorificação de Jesus como o homem. Ele tem que passar por duas provas, duas barreiras. A primeira barreira era que o Pai só iria admitir a humanidade de Jesus para dentro da sua glória, para dentro da divindade, se Jesus, como homem, enquanto viveu aqui na terra, fez exatamente tudo que o Pai queria que ele fizesse. Se o Pai não aprovasse algum ato dele como homem, ele estaria o quê? Reprovado. Então o Pai não o ressuscitaria, o seu corpo veria a corrupção. Mas graças a Deus, eu já falei sobre isso na mensagem passada, ele é o varão aprovado por Deus. Ele foi aprovado por Deus. Tudo que Jesus fez, ele não fez de si próprio, ele não falou suas próprias palavras, ele não buscou a sua vontade, ele não buscou a sua própria glória, ele foi aprovado por Deus como homem. Então o Pai não o deixou na morte, o ressuscitou. E em segundo lugar, a sua humanidade precisava ser introduzida em Deus, precisa ser introduzida na glória de Deus, precisa ser absorvida pela divindade, absorvida pela glória de Deus. Por isso que ele fez essa oração. Vou repetir essa oração, você vai entender agora. E agora, versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Então, quem é a glória? O próprio Pai é a glória. Ó Pai, glorifica-me contigo mesmo. Quer dizer, a glória é o próprio Pai. E com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo, quer dizer, antes da criação, o Filho já estava com o Pai como o Filho unigênito. E agora Jesus pede para que o Pai o glorifique como homem, Jesus. E quando o homem Jesus for glorificado na ressurreição por Deus, Jesus então se tornaria o Filho primogênito de Deus. Filho primogênito de Deus. É por isso que em Hebreus capítulo 1, confere aí em Hebreus capítulo 1, que diz, versículo 5, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando que Jesus foi gerado? Foi gerado na sua ressurreição. Você pode conferir isso em Atos 13, versículo 33, tá? Foi no momento da ressurreição, Jesus foi gerado um Filho de Deus. O Filho de Deus, Cristo, ele já era o Filho unigênito de Deus, mas na hora da ressurreição,
o homem Jesus foi gerado um filho de Deus, por isso que em seguida, né, desse versículo diz: e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho, versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, o filho primogênito foi introduzido ao mundo na ressurreição de Jesus. Então, o homem Jesus foi introduzido em Deus. O homem Jesus foi introduzido na glória de Deus. Esse homem foi glorificado na ressurreição. E ele foi o primeiro homem que recebeu a glória e a honra, para que todos os demais filhos de Deus sejam coroados de glória e de honra. Isso está no capítulo 2 de Hebreus, né? Não vou ter muito tempo de falar sobre isso, né? Versículo 7 diz assim: fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Aqui fala do homem em geral, o homem, a humanidade. Aqui, mas aqui ele termina no versículo 8 dizendo: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Aí quem vai abrir esse caminho? Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa, né, e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Jesus foi glorificado com a função, com a responsabilidade de nos introduzir a todos à glória também. Nós somos os seus muitos filhos de Deus, muitos filhos de Deus, tá? Então, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles. Nosso Senhor Jesus é o autor da nossa salvação, tá? Então, irmãos, Jesus foi glorificado na ressurreição. Aí no versículo 11 de João capítulo 17, voltando para João 17, 11, já não, eu vou ler a parte final. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, como nós o somos. Então, irmãos, a glorificação do Pai ao Filho, do homem Jesus, irmãos, tem tudo a ver para Deus poder nos aperfeiçoar na unidade, de nos fazer um. Essa unidade, irmãos, é uma unidade misteriosa, é uma unidade divina, é uma unidade que não existe nesse mundo dos homens. Irmãos, essa unidade só existe entre o Pai e o Filho, tá? Então Deus, através da glorificação, Ele quer nos introduzir nessa unidade. Então é isso que eu quero falar um pouco com vocês, conversar um pouco sobre a glória, tá bom? O que você entende por glória? O que você entende por glória? A glória é, antes de tudo, eu quero dizer para vocês já uma definição. A glória, antes de tudo, irmão, a glória de Deus representa a presença de Deus. Antes de tudo, não é isso? Vamos mostrar os versículos para nós percebermos isso. Êxodo 16, versículo 10. Êxodo 16, versículo 10. O que diz? Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que
a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então, quando a glória do Senhor aparece na nuvem, indica o quê? Indica que a presença do Senhor está naquela nuvem. Estou certo? Então, a glória do Senhor indica a sua presença, tá? Êxodo 24, 16. 24, 16. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Tá? Então, a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, indica o quê? Indica que a presença do Senhor chegou sobre o monte Sinai. Estou certo ou não? Então, a glória do Senhor indica, em primeiro lugar, a presença do Senhor. Aí, versículo seguinte: o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então, agora já quero mostrar para vocês, além de indicar a presença do Senhor, vamos ver como era o aspecto da glória. Como o homem percebe, como o homem consegue dizer, essa é a glória do Senhor. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. O que é um fogo consumidor? É um fogo que queima sem parar, não é isso? Esse é o fogo consumidor. É um fogo em plena atividade, né? É um fogo que está ardendo, está consumindo. Então, esse é o aspecto, é a aparência da glória do Senhor, tá? Então, vamos também para Levítico 9, versículo 6. Levítico 9, versículo 6, como diz: disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. O que quer dizer isso? O que vocês entendem? Esta coisa que o Senhor ordenou, fareis. Irmãos, temos que entender, já estou repetindo várias vezes, a palavra de Deus para nós é sempre uma ordem. A palavra que Deus dá ao seu povo, irmãos, é sempre uma ordem, um mandamento para que o seu povo a execute. E quando o seu povo executa a palavra, quando o seu povo, obedece a palavra e pratica a palavra, o que acontece? A glória do Senhor nos aparece. Então, quando a glória do Senhor nos aparece, a presença do Senhor nos aparece. Mas que isso indica, além da presença? Indica aprovação. Ou não? Não indica aprovação? Quando você executa, Deus fala uma palavra a você, e você entende que é uma ordem, e você executa, você pratica a palavra, você crê na palavra. Irmãos, quando você crê na palavra, a glória do Senhor aparece a você, isto é, a presença do Senhor aparece a você, e isso indica a aprovação. Deus te aprova, Deus aprovou você, estou certo ou não? Tá, então vamos lá, Êxodo 28, versículo 2. Êxodo 28, versículo 2. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Irmãos, a glória serve para ornamento. A glória serve, indica honra. Deus quis dar
grande honra para o sumo sacerdote que serve ao Senhor no mais alto grau do sacerdócio, certo? Então Deus quis dar uma veste especial que indica a sua glória e o seu ornamento. Para Deus é importante essa glória, esse ornamento para aqueles que servem ao Senhor. Tá? E vocês se lembram que eu falei rapidamente sobre Salmo 110, versículo 3? Quando as gotas do orvalho desciam, para formar o exército de jovens santos, tem uma versão, acho que João Ferreira de Almeida, fala que essa vinda é como ornamento. Ornamento. Irmãos, ornamento é uma honra que Deus dá para quem o serve. Por exemplo, no dia em que Lúcifer foi criado, em Êxodo 28, não é isso? Em Ezequiel 28. E todos os ornamentos dos mais requintados foram preparados para a criação do Lúcifer. Então isso indica quanta honra Deus dava para aquela criação, e aquela criação, quanto significava aquela criação, a sua importância para Deus. Então o ornamento, irmãos, é Deus dando importância, dando honra. Tá? Então Deus dá muita importância para o sumo sacerdote, dá muita importância para quem serve a Deus. Então Deus dá glória e Deus dá ornamento. Tá? Então só para vocês entenderem. Então a glória tem um sentido de honra, de ornamento, de reputação. Tá? E vamos ver também Deuteronômio 5:24. 5:24. E dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e esse permanece vivo. Então, irmãos, a glória indica grandeza. A glória, quando Deus aparece na sua glória, irmãos, indica a grandeza de Deus. É ou não é? Tá? E Deuteronômio 26:19. 26:19, como diz: para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que seja povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. O povo de Israel foi criado, irmãos, com maior honraria, tá? Então essa glória tem significado também de renome, de louvor. A glória tem um sentido de louvor, de renome, tá? E tem um sentido de, deixa eu me ver aqui, tem um sentido de honra e de fama. Se você ler na versão King James atualizada, ele vai falar da honra e da fama, tá? No lugar do renome, fala da fama. Então Deus quer dar, grandeza, Deus quer dar honra quando a glória aparece, quando a glória Ele dá para o homem, certo? Então, e Lucas capítulo 2, versículo 9. Eu estou tentando mostrar para você como a glória é uma coisa difícil da gente explicar. Então eu estou tentando explicar a vocês usando os próprios versículos da Bíblia a respeito da glória, tá? Capítulo 2, versículo 9, como diz: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande
temor. Então a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Então a glória do Senhor brilha, tá? A glória do Senhor vem e brilha, tá? Então você entende a glória como esse brilho, tá? Como o resplendor. Por isso, irmãos, que nós entendemos em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Cristo é o resplendor da sua glória. Você entendeu ou não? É por isso, né? Deus é a própria glória. Eu não expliquei isso em João 17, versículo 4? Glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Então, irmãos, o que é a glória? O próprio Pai. E quem é o resplendor? Quem que faz brilhar? Quem que traz o brilho da glória para você? Para o homem? É o Filho. O Filho é o resplendor da sua glória, né? E não só, irmãos, fala da resplendor da sua glória, mas também é a expressão exata do seu ser. Não sei se vocês entenderam. Aqui está a glória, e quem traz a glória até vocês é o brilho. Esse brilho é Cristo. Cristo brilhou com a glória de Deus sobre você. E não só isso, quando ele brilhou sobre você, quando o brilho dessa glória chegou até você, ele é aquele que imprime, ele é o caractere que imprime o próprio ser de Deus, a própria substância de Deus, o próprio Deus no seu coração. Por isso, irmãos, quando inculcamos no nosso coração a palavra, é Cristo vindo da parte de Deus, da glória de Deus, imprimindo um caractere no seu coração, e fica, sabe? Quando Cristo bate no seu coração com a sua palavra, essa palavra fica. O próprio Deus é gravado em você, através da palavra, tá? Por isso, irmãos, e vamos também, outra compreensão, Mateus 6, 29. Senhor Jesus, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Irmãos, a glória, né? Quando a glória pode ser vestido por nós, e a glória pode indicar uma veste, e pode indicar, irmãos, aparência, glamour e um adorno, certo? Então, irmãos, o Deus quer nos honrar, Ele quer nos vestir com a glória, Ele quer nos dar uma aparência de grandeza, uma aparência de glamour, né? Ele quer nos colocar para dentro dessa glória. Irmãos, olha só que privilégio. Quem é você? Por isso que no escritor de Hebreus fala que é o homem que dele te lembres, e é o filho do homem que o visites. Irmãos, e ele quer nos coroar de glória e de honra. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Senhor Jesus. Só que tem a ver essa explicação toda sobre a glória, mostrada pelos vários versículos da Bíblia, que tem a ver essa glória conosco, além de Deus querer nos honrar, Deus querer nos dar grandeza, nos dar o resplendor da glória. Qual é o sentido prático da glória de Deus, tá? Então vamos lá, Colossenses 1:11. Para que serve na prática a glória para nós? Senhor Jesus. Colossenses 1:11. Colossenses 1:11. Sendo fortalecidos com todo o poder,
segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Irmãos, eu vou tentar explicar alguma coisa aqui que tem a ver com a física, tá? Deus tem o seu poder. A glória, na verdade, tem um poder. Por quê? A glória tem a sua força. Eu nunca pensei, que a glória tivesse força. Para mim, a glória, desde que me dei por um cristão muito jovem, eu sempre entendi essa glória, esse brilho, esse resplendor, essa majestade, do brilho da glória. Mas, irmãos, nunca pensei que a glória pudesse ser usada como uma coisa prática, de ter a força. Aqui não fala assim, segundo a força da sua glória. Irmãos, foi este versículo que me chamou a atenção. Esse versículo me chamou a atenção. Eu acho que os irmãos que me acompanham, eu acho que foi mais de 2 a 3 anos atrás, não é isso, Maurício? Mais de 2 a 3 anos, quando eu comecei a ficar preocupado com esse assunto. O que é essa glória? Sobre a glória. E eu percebi, irmãos, a glória não é só para enfeite. A glória não é só decoração, não é só ornamento. A glória tem uma utilidade. A utilidade da glória aqui, porque indica que tem utilidade, tem força. A glória tem força. Se a glória tem força, irmãos, a glória tem poder. Você sabe distinguir o poder da força, não? Aí precisa um pouquinho de física. Uma usina hidroelétrica. Qual é o poder de uma usina hidroelétrica? Quem mora perto, a mim, você sabe, Você mora perto ali do Itaipu, Você deve conhecer bem a física da hidroelétrica, Qual é o potencial energético de uma hidroelétrica, de uma barragem? É o poder que tem na água represada, na água armazenada, tá? O poder de uma barragem é a água armazenada. E isso chama-se poder, e isso também, na física, chama-se energia armazenada, tá? E uma barragem, para gerar força, para gerar a energia, é necessário ter a coluna d'água, quer dizer, precisa ter a altura de água represada e o volume de água que indica continuidade, tá? Isso tudo chama-se o poder de uma hidrelétrica, energia armazenada, tá? E quando é que essa energia, se você tiver uma barragem represando a água, tem energia, mas não tem força. E para que serve tudo isso armazenado ali? Serve para nada. Então, se você, para utilizar dessa energia, desse poder, você precisa transformar esse poder, essa energia armazenada em força. E como você transforma essa energia em força? Você conduz, não é isso? Você conduz essa água e você faz com que a água possa, com a força da água, gire um rotor, gire o gerador, as pás de um gerador. Quem visitou Itaipu sabe, na sala das máquinas, sala dos geradores, tem a água. Quando abre-se uma válvula, a água desce com a pressão da água, tá? E corre e gira uma pá gigantesca. Essa pá gira um rotor elétrico.
e ele começa a gerar energia elétrica através do poder da barragem que se transforma em força. Sem força não existe trabalho. Tá? Eu vou ensinar um pouco de física para vocês. Aqui está um copo. Esse copo tem uma certa massa, não tem? Uma certa massa. Você pesa quanto? A mim, não vou perguntar para você, tá? Quanto você pesa? Você vai dizer, eu tenho tantos quilos, é isso? O que é tantos quilos? Só que lá na Lua você não pesa tanto, né? Então, na verdade, você tem a massa que, pela aceleração da gravidade, você tem um peso, tá? Então, vamos tirar a aceleração da gravidade, porque depende de onde você está. Aqui na Lua, você pesa diferente, mas a massa é sempre a mesma. Então, aqui tem uma massa, tá? Está aqui parado. Se eu aplicar uma força a essa massa e deslocar esse corpo com a massa uma certa distância, eu executei um trabalho. Deu para vocês entenderam? Não? Aqui essa massa está parada. Se ninguém atua com nenhuma força, não executa trabalho nenhum. Mas se eu aplicar uma força e fazer deslocar, irmãos, eu realizei um trabalho. Estava aqui, veio para cá. Isso aqui é execução de um trabalho. Irmãos, entenda agora a obra de Deus. Como a obra de Deus é feita, irmãos? Pela força. A força, né, faz de deslocar esse ponto até aqui, irmãos, fez uma obra de Deus. Fez um trabalho de Deus. Então, irmãos, a glória tem poder e a glória tem força para Deus executar um trabalho. Então, o que Deus faz para executar um trabalho? É através da sua glória, do poder da sua glória e da força da sua glória. Entendido ou não? Daqui a pouco vai terminar a reunião, nós vamos almoçar, nós vamos embora. Você vai pegar o seu carro. Seu carro, na verdade, é uma máquina de poder. O seu carro tem um motor, né? E esse motor, quando você põe gasolina e dá ignição, e através da combustão interna começa a funcionar, o motor funciona, né? Irmão, isso é poder, isso é um poder. Meu carro é de tantos cavalos, isso é potência. A potência do motor é o poder que você tem. Mas se você não transforma esse poder em força para executar um trabalho, para te levar até sua casa, esse motor fica lá. Você pode, com o carro parado, funcionando o motor e não sai do lugar. Então, como é que você transforma o trabalho? Você pega a potência do motor e você transforma em movimento. Como é que você transforma em movimento? Pega a potência do motor, engata a primeira, você está gerando uma força que vai te empurrar para frente. Aí realiza o trabalho. Vocês estão entendendo a diferença entre o poder e a força, não? O poder é o motor, a potência do motor. Mas se você não usa a potência do motor para se locomover, não executa trabalho nenhum. Mas se você usa a potência do motor e executa, engata a primeira, com a caixa de câmbio, de transmissão, e leva o carro para frente, executa o trabalho. O carro vai executar um trabalho e vai levar você para casa. Irmãos, o que a força da glória de Deus faz? Executa a obra de Deus, executa um trabalho de Deus. Mas qual é o trabalho, qual é a finalidade da glória de Deus? Nos introduzir na glória de Deus, nos glorificar também. Mas a glorificação significa o quê? Irmãos, a glorificação resulta na unidade. Bom, eu já estou pulando várias etapas. Capítulo 1 de Colossenses ainda, né? Versículo 4.
4 a 6, né? Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. A graça de Deus na verdade, irmãos, vai nos transformando em um trabalho que Deus quer executar. Deus quer produzir fruto em nosso viver por intermédio da palavra da verdade do Evangelho. Tá? Aí que vem, irmãos, aí que vem, eu estou lendo o contexto. Aí que vem no versículo 10 e 11, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, em longanimidade, com alegria. Irmãos, essa força da glória quer realizar um trabalho, mas aqui fala com toda perseverança e longanimidade, significa o que, irmãos? Esse trabalho é lento, esse trabalho é gradual, esse trabalho, irmãos, que essa graça faz, por meio da força da glória, ele está nos empurrando, levando para dentro da glória de Deus. Só que não acontece de uma hora para outra. É uma coisa lenta, uma coisa gradual. Por isso, irmãos, vocês fazem imersão na palavra. Os adolescentes aqui fazem imersão na palavra. Irmãos, essa imersão na palavra, gradualmente, lentamente, irmão, com toda perseverança, com toda longanimidade, vai trabalhando, está nos levando para dentro da glória de Deus. Acreditam nisso ou não? Ó Senhor Jesus. Irmãos, e a glória de Deus, Deus manifesta para os íntimos, tá? Em Mateus 17, Jesus apareceu, mostrou sua glória para quem? Eu já falei sobre isso, né? Ele mostrou a quem? Mostrou a Pedro, e Tiago e João. Ele levou os três em particular, subiu, né? Capítulo 17, versículo 1, subiu a um alto monte, só para eles. Aí ele foi transfigurado, versículo 2, e foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E aí apareceram Moisés e Elias falando com Jesus, e Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Não o coloque junto de Elias e Moisés, a ele só ouvi. Então, e ele manifestou a sua glória. Jesus em carne, ele, né, não tinha glória, não tinha resplendor, não tinha beleza nenhuma. Mas quando ele abriu o seu ser, né, abriu para os 3 discípulos, dos mais íntimos, os 3 discípulos viram a sua glória. Isso impressionou tanto que ele falou em 2 Pedro 1, não é isso? Pedro falou em sua segunda epístola, que ele diz aqui, 2 Pedro 1, ele falou, né? Deixa eu ver, peraí. Versículo 16, ele falou assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus,
seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós, eu, Tiago e João, nós vimos a sua majestade, nós vimos a sua glória. Aquele homem Jesus que parece, né, homem desprezado, de repente ele abre, né, o seu ser, ele manifestou a sua glória, a sua majestade para nós, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Irmão, não é maravilhoso? Irmãos, outra história sobre a glória está em Êxodo, capítulo 33. Essa história, irmãos, teve tudo a ver com a minha história, né? E ali em Êxodo 33, ó Senhor Jesus, não sei se eu vou explicar tudo isso para vocês, mas vocês se lembram que quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos e as leis, Moisés demorou-se para descer e o povo já prevaricou. Debaixo do monte, pediram para Arão construir um bezerro de ouro, e Arão fez um bezerro de ouro, e chamaram aquele bezerro de deuses que os tirou do Egito. Olha que tamanha ofensa eles fizeram. E quando, né, Deus falou para Moisés: desce logo do monte, porque o povo já prevaricou. E Moisés quebrou as 2 tábuas da lei e ficou extremamente indignado, e Deus ficou muito indignado. Deus disse o que para Moisés? Moisés, eu não vou aguentar esse povo não, esse povo aqui é de dura de serviço. Eu vou, né, capítulo 32 de Êxodo, versículo 9, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é o povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Eu vou abandonar esse povo. Esse povo não dá mais, não aguento mais esse povo, né? Era só eu virar as costas, eles já começam a pecar contra mim. Aí e Deus queria esquecer da promessa feita a esse povo e queria fazer de Moisés e a sua descendência um outro povo que herdasse a boa terra de Canaã. Mas Moisés lembrou a Deus que a promessa não foi feita para Moisés, a promessa foi feita a Abraão, Isaque e Jacó. Isso está no versículo 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-lhe-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Deus, não foi a mim que tu desse a promessa, a promessa foi dada para Moisés, Abraão, Isaque e Jacó. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Então Deus então se arrependeu e disse: tá bom, eu vou levar o meu povo para possuir a terra conforme eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, mas eu mesmo não vou. Eu vou mandar um anjo, esse anjo vai levar o meu povo para lá. Isso está onde? Está no versículo, capítulo 33, né? Versículo 1, disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Agora Deus voltou, né, atrás: eu vou dar a descendência a Abraão, Isaque e Jacó. Mas presta atenção no versículo 2, ele diz assim: enviarei o anjo adiante de ti,
lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os cerezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que manda leite e mel. Eu não subirei. Eu vou mandar o meu anjo, mas eu mesmo não vou subir no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Irmãos, aqui corria grande risco de Deus não ir pessoalmente, a sua presença não ir com esse povo até a posse da boa terra. Ó Senhor Jesus, foi nesse momento, irmãos, que, ó Senhor Jesus, aí Moisés então ficou desesperado. Moisés disse no versículo 12 do capítulo 33, dê uma olhada. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me desse saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Em outras palavras, Moisés diz: você agora promete que vai levar esse povo até a boa terra de Canaã e fazer possuir a terra, mas não ficou claro para mim quem vai subir comigo. Se o Senhor não vai, sabe? Tá? No versículo 15, então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Quer dizer, se a tua presença não for, eu não vou também. Eu não vou também. Irmãos, por que eu digo que isso tem a ver comigo? Irmão, foi quando irmão Dong já estava muito adoentado, né? Eu estava percebendo que a responsabilidade de conduzir a obra do Senhor começou a recair, né, para perto de mim. Então eu estava aqui preocupado, falei: Senhor, eu não tenho a mínima condição, eu não sou irmão Dong, eu não tenho essa capacidade de estar à frente do povo de Deus, E foi essa palavra, irmãos, que o Senhor me fortaleceu. Ele diz assim, versículo 14: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmãos, se o Senhor mandar um anjo e ele mesmo não for, é fria. Não vai não. Não vai não, irmãos. É fria. E Moisés tinha toda a razão. Senhor, se a tua presença não for, não me manda não, eu não vou não. Irmãos, eu falei isso para o Senhor: eu não vou não, eu não tenho essa capacidade. Irmãos, por isso, irmãos, é importante a presença do Senhor estar conosco. Irmão, podem vir 1000 provações, podem vir 1000 ataques do inimigo, mas o mais importante, irmãos, é a presença do Senhor conosco. Se a presença do Senhor está conosco, irmãos, fique tranquilo. Nós vamos chegar à boa terra de Canaã. Mas Moisés não se sentiu seguro com essa palavra. Moisés queria mais garantias. Moisés disse: tá bom, já que prometeste que a tua presença irá conosco, mas eu preciso de mais garantia. E se de repente o Senhor se arrepender? Né? E se esse povo de dura serviço provocar mais uma vez o Senhor, eu estou perdido sozinho ali na frente, né? Então eu vou querer uma garantia. Sabe qual é a garantia que ele pediu? É a glória do Senhor. Irmãos, quando a glória do Senhor aparece, é a maior garantia, é a melhor segurança que o homem pode ter, né? Aí então dá uma olhada no versículo 17, disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Versículo 18, então ele me disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Irmão, se você quer uma garantia, peça a glória do Senhor.
Senhor, me mostre a tua glória, né? Aí o que o Senhor falou? Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face. Irmão, ninguém jamais viu a face do Senhor. Mesmo que Deus tivesse falado para Miriam e Arão, lá em Números 12, que face a face Deus falava com Moisés, mas na verdade Moisés não podia ver a face do Senhor, tá? Ninguém vê a face do Senhor e viva. Por isso, irmãos, é mais uma expressão de intimidade, tá? Então aqui fala: não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. A penha, um penhasco, uma montanha de pedras. E no penhasco, irmãos, tem várias fendas. Então, Moisés, você pode ficar no penhasco, na penha, na pedra, e só que você vai ficar dentro da fenda da penha, tá? Então aqui diz: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Quando eu passar, você pode olhar, mas enquanto estiver passando, eu vou tampar com a minha mão. Você não pode ver a minha face. Você pode ver a minha glória, mas pelas costas. Vocês perceberam isso? Aí, Aí, versículo 23: depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Irmãos, não sei se você acredita, irmãos, por tudo que a igreja em Ribeirão Preto passou, e tudo que nós já passamos, irmãos, de poucas e boas, irmãos, nós percebemos, irmãos, não só a presença do Senhor está conosco, mas a glória do Senhor está conosco. Nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos amparados. Você não sente amparado? Irmãos, às vezes, irmãos, os ataques são tão ferozes que, como ser humano, às vezes a gente tem até um pouco de medo. Senhor Jesus, será que eu estou só nessa luta? Como Elias, será que eu estou sozinho lutando essa luta? Aí, irmão, nessa hora que o Senhor nos mostra a sua presença, através da sua glória. Então, eu falo isso, meu, para vocês entenderem o que é a glória do Senhor, né? Tem força, tem poder, tem a presença, garantia, né? E tem segurança. A gente se sente seguro, né? Com isso. Bom, muito bem. Então, eu preciso avançar um pouquinho, tá bom? Então, o objetivo final, irmãos, é nos introduzir a uma união orgânica, né, com o Senhor. E Deus nos deseja, irmão, nos introduzir, porque a glória nos dá garantia, a glória de Deus nos dá segurança, a glória de Deus nos traz a presença do Senhor. Mas imagina só, irmãos, se a gente estiver dentro da glória. A presença da glória já nos traz tudo isso. Imagina Deus nos introduzir dentro da glória dele, tá? Então, 1 Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses 2:12. Senhor Jesus. 2:12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Irmão, Deus não só para nos dar segurança enquanto nós trilhamos esse caminho difícil, no deserto, até entrarmos na boa terra,
Não só o Senhor nos anima com a sua presença, com a sua glória, e Deus nos chama para o seu reino e para a sua glória. Ele quer nos introduzir na sua glória. Enquanto nós lutamos pelo seu reino, irmãos, Ele vai nos introduzir para o seu reino e vai nos introduzir para dentro da sua glória. E introduzindo na glória, irmãos, é equivalente a produzir o lugar de habitação de Deus, que está em Efésios 2, 22, que já li várias vezes, né? No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa habitação, irmãos, é a habitação na glória, dentro da glória de Deus. Então, o nosso destino, irmãos, é produzir um lugar de habitação de Deus no Espírito, que é dentro da sua glória, tá? E isso vai produzir esse lugar de habitação. O resultado final está em Apocalipse 21, já li várias vezes, mas eu faço questão de ler, Apocalipse 21, versículos de 1 a 3, vi novo céu e nova terra, irmãos, quando a dispensação dos tempos terminar, porque a vontade de Deus já será feita. Então, capítulo 21 já inicia a eternidade, né? Vi novo céu. Na verdade, não é que inicia a eternidade, já existe. É que Ele vai terminar a dispensação dos tempos e nos introduzir na eternidade, tá? Melhor falando. Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Irmãos, essa é a nova Jerusalém, ataviada como noiva, né? Tá, o versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, irmãos, esse é um grande acontecimento para Deus. É o produto final que Deus quer produzir. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Finalmente Deus conseguiu. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esse é o resultado final de todo o trabalho. Resultado final, irmão, da força da glória. Com perseverança, com longanimidade, estamos sendo introduzidos para dentro da glória de Deus, para dentro de Deus. Irmão, Deus e nós estaremos unidos para sempre. Se vocês estão me entendendo agora, por que eu disse que a força da glória, a glória visa nos fazer um com Deus. Essa unidade que só existe em Deus, só existe entre o Pai e o Filho. Deus quer nos colocar, homens, colocar dentro dessa unidade. E essa unidade, no final, irmãos, será a habitação de Deus com os homens. E a versão de Jerusalém, acho que a versão de Jerusalém traduz assim, a versão: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Ele, referindo a Deus, a Deus, e Ele, Deus com eles, será o seu Deus. Quer dizer, nosso Deus, irmãos, na eternidade, depois que terminar a dispensação dos tempos, o nome dele será Deus com os homens. É um nome composto, Deus com eles. Irmãos, não é maravilhoso? Porque Ele conseguiu nos introduzir nessa unidade tão intrínseca. Irmão, nós seremos parte da habitação mútua entre Deus e o homem.
Eu não sei se isso impressiona você, mas isso me impressiona. Sabe, para essa unidade Deus está nos introduzindo. Então vamos lá para terminar João 17, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos do mundo, irmãos. Nós somos um grupo de pessoas santificadas, separadas, para um propósito glorioso do Senhor. Não fomos feitos, irmãos, para viver nesse mundo, para ganhar dinheiro, ter conforto material, ter muitos bens, muitos patrimônios. Não, não estamos para isso, porque nós não somos do mundo, como nosso Senhor não é do mundo. O nosso futuro, irmãos, é muito mais glorioso do que ter sucesso no mundo. Por isso não fique lutando para ganhar mais dinheiro aqui na terra, a não ser que você ganhe dinheiro para o Senhor, não é isso? Não fique lutando para ter mais fama, mais prosperidade, mais patrimônio. Quando você ir para um caixão, irmãos, nada disso você levará. Então, irmãos, não somos desse mundo, nós somos do Senhor. Por isso, irmãos, nós somos um povo santo, santificado. O que é santificado? Nós somos um povo separado para Deus. Por isso o versículo 17, santifica-os na verdade. É um processo. A força da glória é um processo. Está trabalhando lentamente, mas gradualmente. Estamos sendo trabalhados. Deus está nos santificando, separando, preparando-nos, irmãos, para irmos para a glória. E como Deus consegue nos separar? Como Deus consegue nos santificar? Irmãos, é pela verdade. Por isso na mensagem de ontem, irmãos, eu falei, Deus é o único Deus verdadeiro. O único Deus, irmãos, que traz à existência as coisas que não existem. E Cristo é a única verdade que vem do verdadeiro. E quando Cristo chega até nós, irmãos, Ele chega com a sua palavra, que é a verdade. Quando Ele falou para os judeus, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, né, terá vida eterna. Irmãos, os seus discípulos abandonaram. Duro esse discurso, quem o pode, né, receber, aceitar. Aí ele falou em versículo 63, João 6,63, não, a carne para nada aproveita, o Espírito é o que dá vida. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Então, irmãos, Deus está nos santificando com a verdade. Essa verdade vem pela palavra. A minha palavra é a verdade, né? A tua palavra, versículo 17, a tua palavra é a verdade. Por isso, nossos adolescentes estão no caminho certo, os irmãos e irmãs das igrejas estão no caminho certo, estamos fazendo imersão da palavra. Agora, todos os dias, irmão, nós temos uma porção da palavra para nos santificar mais ainda na verdade. A palavra está nos santificando, estamos sendo cada vez mais separados para esse objetivo de Deus, que é de nos introduzir na verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Irmãos, o Senhor não nos tirou do mundo, mas pelo contrário, Ele nos envia ao mundo para pregar o Evangelho. Nós não somos uma igreja dentro de quatro paredes. Nós cumprimos a missão que Cristo nos deu de pregar o Evangelho nas ruas. E principalmente pregar o Evangelho do reino. Fazer Cristo encabeçar
a vida das pessoas, tá? Então, irmãos, Ele nos tirou do mundo justamente para ir, né, pregar o evangelho no mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Quer dizer, Jesus como homem, ele deu o exemplo de ser santificado na palavra que vinha do Pai, e agora as suas palavras nos santificam na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Irmão, quem são estes? Somos nós. Aqui ele não se refere, irmãos, a toda a cristandade, não se refere a todos que creram no Senhor. Irmãos, aqui está um grupo especial de pessoas que ele guarda, ele escolheu. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Irmãos, eu espero que você e eu sejamos esses que o Senhor escolheu, que o Senhor está santificando, está trabalhando com a sua glória, com a força da sua glória, tá? Com que objetivo? Com que objetivo? Versículo 21, irmãos, é maravilhoso. A fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, a força da glória é para nos levar para dentro dessa unidade maravilhosa. Que unidade maravilhosa é essa? O Filho está no Pai, e o Pai está no Filho. Me explica isso. Não há física que consiga explicar isso. Como pode um corpo estar dentro do outro? Irmão, como pode o Pai estar dentro do Filho, Filho estar dentro do Pai? E Jesus disse em João 14, não é isso? Em João 14, versículo 9, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo que estou convosco, não me tens conhecido? Porque o Filipe pediu para mostrar o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Interessante, quem vê o Filho está vendo o Pai. Eu não entendo isso, não dá para entender isso. Mas isso, irmãos, isso existe, é uma realidade, né, divina. E aí fala: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não crê? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que diz. Só que Pai que permanece em mim, faz as suas obras por meio das palavras que eu falo, que são palavras são dele. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Acredite que eu estou no Pai, o Pai em mim. Irmão, não dá para entender, mas dá para a gente espiritualmente compreender, tendo um entendimento espiritual, irmão, para ver que essa unidade é uma coisa misteriosa e maravilhosa, né? Eu vou ler de novo: a fim de que todos sejam um. Irmãos, é difícil os homens serem um, né? É muito difícil. Até mesmo um casal, né? Um casal, tantos anos de convivência, certo? Quando chega na idade mais avançada, aí a gente começa a ficar até mais gagá, né? Mais chato, né? É difícil o homem ser um. Mas, irmãos, Deus consegue nos introduzir para a verdadeira unidade, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim. O Pai no Filho tem essa unidade misteriosa, e eu em ti. E o desejo dele é que também sejam eles em nós. Nós, irmãos, no Pai e no Filho,
Que unidade maravilhosa, para que o mundo creia que tu me enviaste, irmão. Só pode ser, Cristo foi enviado por Deus para fazer essa obra, para nos introduzir nessa unidade maravilhosa. Irmãos, falando nesse ponto, eu não tenho como não usar Provérbios capítulo 8, vou usar na versão King James atualizada, né? Ó Senhor Jesus, quem tem aí, né? Capítulo 8 de Provérbios, versículo, onde está? Versículo 30. Então, eu estava com ele, eu quem? O filho. Ele quem? O pai. Eu estava com o pai e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia, eu tenho sido o seu prazer. Cada dia que passa, o pai tem prazer no filho. E sempre me sentindo muito feliz a seu lado. Quer dizer, o filho se sentia feliz ao lado do pai. Olha que unidade maravilhosa, né? E olha só o versículo 31. Como se Deus não, né? Deus quisesse mais. Deus quer introduzir o homem nessa festa, quer introduzir o homem nessa unidade maravilhosa, tá? Eu vou repetir, irmãos, o pai, né, tinha o filho como seu prazer, que lhe dava o prazer para o pai era o filho, e o filho, né, vivia feliz com o pai. Essa é a unidade orgânica e intrínseca entre o pai e o filho. Eles não sentem falta de nada, só sente falta, ele quer introduzir o homem. Olha só, que é um homem que dele te lembres, né? E o filho do homem que visites. Irmão, nós estivemos sempre na vontade de Deus. Aí no versículo seguinte, agora pois, não, onde estou? Versículo 31, regozijando-me com o mundo que ele criou, e me alegrando com os seres humanos. Não só o pai e o filho viviam, né, felizes, tinham prazer, né, de viver junto nessa unidade maravilhosa. Ele criou os homens, criou o mundo, e especialmente os homens. Ele quer colocar os homens dentro dessa unidade, quer colocar homens dentro dessa felicidade, dentro dessa alegria, irmãos. Olha, o nosso destino é viver felizes para todo sempre. A força da sua glória. Quem está fazendo esse trabalho? A força da sua glória. Por isso, irmãos, com perseverança, com longanimidade, pouco a pouco, esse trabalho está acontecendo. Você não está sentindo-se mais feliz? Com o pai, com o filho, com os irmãos? Irmãos, Deus está fazendo esse trabalho, estamos sendo introduzidos. Por isso, irmãos, aí você vai entender o versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Voltando para João 17, desculpe. Voltando para João 17. Olha o versículo 22. Comprova o que eu disse até agora. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Irmãos, o Filho transmitiu a glória do Pai a nós homens, com que finalidade? Com a finalidade de nós sermos um, como o Pai e o Filho são um. Por isso eu vivo repetindo, não é a unidade conhecida nesse mundo, não é a unidade que o homem sabe fazer. Homem se juntam, os homens se juntam em associações, clubes afins, não é isso? Mas, irmãos, por amizade, por afinidade,
Mas não, essa unidade não é a unidade que o homem consegue fabricar. Essa unidade, irmãos, é intrínseca em Deus. Só Deus tem essa unidade. E Deus nos convida para participar dessa unidade misteriosa e maravilhosa. E quem entrar nessa unidade, irmãos, participa da glória, e participa da alegria, participa do prazer, participa da verdadeira felicidade. Irmãos, enfim, isso significa o amor. Você sabia disso? O amor é a coisa mais perfeita. Essa unidade, na verdade, é o amor de Deus. Essa unidade é na glória de Deus. Essa unidade de Deus, irmãos, nos introduz no gozo completo, na alegria completa. Irmãos, é tudo do que há de mais perfeito. Deus quer nos levar para essa unidade. Que unidade é essa? Eu neles, Cristo em nós, tu em mim, o Pai no Filho, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Por isso, irmãos, a nossa unidade não é aperfeiçoada só de comer pizza juntos. Não é só porque nós temos uma afinidade comum. Não. Irmãos, é através do trabalho dessa graça, da glória, da força da glória, como? Por meio da verdade, por meio da palavra. Por isso, irmãos, é importante nós fazermos a imersão na palavra, continuar com paciência fazendo isso, irmãos. Esse trabalho vai se consumar nessa unidade maravilhosa, na glória de Deus. Estamos sendo aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Vocês viram que no fim sempre resulta no amor. Não tem como você falar nessa unidade, nessa alegria, na glória, sem falar no amor, porque o amor é o único elemento divino que tem o poder aglutinador, tem um poder adesível, um poder de liga. Irmãos, o amor que nos liga, nós vamos tornar tão irmãos, que nós vamos ser um com o Pai, um com o Filho, um entre nós. Irmãos, você não vai sentir falta. Muitas pessoas me perguntam, depois da eternidade, será que eu vou reconhecer a minha esposa que tanto amo? Será que eu vou reconhecer meus filhos que tanto amo? Não é? Irmãos, eu vou dizer para vocês, sim, você vai reconhecer sim. Nós não seremos assim robôs, não. Nós vamos reconhecer um ao outro sim, só que você não vai sentir falta desse relacionamento que você tem especial com algumas pessoas, porque aquela relação que nós teremos, irmãos, na glória do Pai, na unidade, na felicidade, no amor de Deus, irmão, superará em muitas vezes a intensidade do amor que você tem hoje, irmão, superará em muito. Nós viveremos realmente satisfeitos. Nós não sentiremos tão amado como nunca nos sentimos tão amados, e também amando a todos. Irmãos, acreditem em mim, não? Talvez é difícil eu explicar isso, mas naquele dia você vai ver que é isso mesmo, tá? Pois a minha vontade, Pai, é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmão, por que existe essa felicidade entre pai e filho? Por causa do amor. Por que existe essa unidade entre pai e filho? Por causa do amor. Irmãos, e Ele quer nos introduzir nesse amor, nos introduzir nessa glória, nos introduzir nessa unidade. Esse é o nosso, ó Senhor, nosso destino. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles
e eu neles esteja. Vocês estão percebendo que não pode sair do elemento amor. É amor que nos aglutina, é a força da glória que nos empurra para dentro da glória, não é isso? Irmãos, é essa unidade que nós vamos viver e nós vamos formar o lugar de habitação de Deus. E só para terminar, irmãos, vou ler Romanos 8, posso ler Romanos 8? Só para você ver que glória não será na vinda do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Versículo 8, capítulo 8, versículo 17, ele fala assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, irmãos, não tem problema, sofremos hoje, irmãos, como Paulo fala assim, né? O sofrimento como é que é? Os sofrimentos da era presente, irmão, não são para comparar com a glória que há de vir, irmãos, tá? Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, essa glória vai ser revelada em nós ainda, né? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Quer dizer, quando nós fomos glorificados, irmão, nós vamos libertar essa criação, essa terra toda, com toda a sua criação, do cativeiro da corrupção. Hoje, né? Hoje nós sofremos com os vírus, né? Covid é um vírus. E hoje, né, nós ficamos gripados facilmente. Nós, né, levamos picado de inseto, né, um pernilongo. Irmãos, hoje ainda temos essas coisas, irmão. Naquele dia, a criação também será liberta. Acho que o pernilongo não vai te picar mais. Vai sobreviver de outra maneira, não é isso? Nada fará mal para nós, porque nós vamos libertar a criação do cativeiro da corrupção, porque os filhos de Deus serão revelados, a glória dos filhos de Deus será revelada, né? Então aí, continuando, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação. Que é a filiação? A redenção do nosso corpo. Em outras palavras, Deus nos glorificará de dentro para fora. Nosso espírito será glorificado, a nossa alma será glorificada, e por fim, esse corpo corruptível será substituído por um corpo da glória. Você já imaginou? O seu ser tripartido será glorificado. Espírito, alma e corpo. E nós nos juntaremos com Deus, uniremos com Deus para todo sempre. Nós e Deus faremos parte da habitação de Deus no Espírito. Irmãos, esse é o nosso destino. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.